Desculpa. Então vamos lá. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos aqui, tá? Como a Luciana falou, a gente vai falar um pouquinho de detecção de mecanismos de resistência em gram-negativos, MDR. A gente não vai falar de gram-positivo, porque senão a aula vai ficar muito extensa. E o intuito da aula é a gente abordar um pouquinho o tema e deixar um pouquinho para discussão, tá? Para a gente discutir para as perguntas. Eu espero que todos estejam ouvindo agora, qualquer coisa vocês me informem aqui. Bom, as enterobactérias produtoras de carbapenemases, né, elas são consideradas ameaças urgentes, né, ou urgent threats, de acordo com o CDC, em 2019, pela sua alta prevalência, né, e alta morbimortalidade também dos pacientes que são acometidos por essas bactérias. Então, a gente tem em torno de 3.100 casos reportados em 2017 nos Estados Unidos, que ocorreram em pacientes hospitalizados, cerca de 1.100 mortes estimadas em 2017, tá? E realmente a gente tem um custo atribuído aí em relação à internação do paciente, perda de capacidade produtiva dos pacientes também depois das infecções, né? E custos relacionados à assistência à saúde também muito altos, tá? Então, apesar da gente estar passando por uma outra epidemia aí, que é a Covid, né, que acometeu a vida de todos, muitos pacientes com Covid têm falecido por conta das enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. Então, só para contextualizar um pouquinho, né, que a gente só fala de Covid, já tem diversos estudos, trabalhos e notificações sendo publicadas no mundo, né, sobre como, né, essa resistência está ocorrendo agora nos tempos de pandemia, né? E a gente acredita, muitos estudos já estão começando a ser realizados, que, na verdade, a Covid-19, né, pode estar acelerando a ameaça de resistência aos antibióticos, tá? Como que isso vem ocorrendo, né? A gente tem o maior número de pacientes internados em terapia intensiva, né? E apesar dos maiores cuidados, né, com precaução, luvas, proteção, a gente ainda tem pacientes que estão morrendo com bactérias, né, com bactérias multiresistentes, pacientes com Covid-19. Pulou um slide aqui, peraí. Aqui. Então, a gente tem vários trabalhos aí falando de novo coronavírus, né, Covid-19, e implicações na resistência aos antibióticos, tá? Então, por mais que a gente tenha dado uma pausa aí nas atividades do BRK, a gente está tentando retomar agora, né? Tivemos alguns membros que ficaram também doentes por conta da Covid, né? Então, mas a gente está retomando as atividades, porque a resistência bacteriana com Covid ou sem Covid, como vocês estão vendo aqui, ela avança, né? E ela ainda está acontecendo no ambiente hospitalar. Bom, a gente tem uma diversidade enorme de beta-lactamase, né? Desde lá da década de 70, a gente tem cada vez mais tipos de beta-lactamase sendo descritas e descobertas aí pela comunidade científica, tá? Então, lá na classificação de Ambler, né, ou de Bush-Jacob-Medeiros, né, então aqui no gráfico A a gente vê, né, de acordo com a classificação A, B e C e D de Ambler, né, quantas novas beta-lactamases têm surgido ao longo do tempo. Tá aqui em vermelhinho todas, né, a somatória de todas. Classe A, né, a gente tem aqui em azulzinho, que aqui a gente mais teve um aumento maior de variedades das beta-lactamases classe A, tá? Entre elas aqui, né, a gente pode citar a KPC, as SBLs e muitas outras. Das classes C também. Classe D, também que são as oxas, né?
oxacelinase, oxas-beta-lactamase, também aumento significativo aqui em roxo, e a classe B, principalmente representada pelas metalo-beta-lactamases, aumentando bastante aqui o número de enzimas descritas e descobertas ao longo dos anos, tá? É claro que muitas delas, né, que assim, esse biel já vinha lá desde a década de 90 aumentando, então a gente não tem só o aumento de SBL, mas tem aumento das carbapenemases, principalmente a partir dos anos 2000, tá? Em 2010 a gente teve o boom de KPC, né, aqui no Brasil, que já vinha correndo lá nos Estados Unidos um pouco antes, e a gente vê aumentando aqui KPC e outras beta-lactamases da classe A, tá? E a classe B lá, né, das metalos, né, principalmente eu vou falar um pouquinho bastante da NDM aqui para vocês, da New Delhi metalo-beta-lactamase, que também a gente tem uma diversidade de enzimas cada vez maior sendo descritas ao longo dos anos. Aqui é o mesmo gráfico à direita, tá? Só que ao invés de utilizar pela classificação A, B, C e D de Ambler, né, segue aqui a classificação de Bush, Jacob, Medeiros, tá? Dos grupos 1, 2 e 3, tá? E aí discrimina aqui alguns tipos de enzimas. Então, a gente tem muitas enzimas do tipo AMP-C, que foram descritas, né? Um boom aqui desde os anos 2000 até 2018. Esse SBL também, muitas SBLs, né? Que a gente, na década de 90, a gente tinha muito SBL sendo descrita. E, finalmente, que é o foco da aula de hoje, as carbapenemases dos grupos 2F, né? E do grupo 3, que são as beta-lactamases, tá? Então, a gente teve um boom aqui de carbapenemases, e por isso que tanto o Brasil, quanto a Organização Mundial de Saúde, quanto o CDC, ele considera, né, sinal vermelho aí para as carbapenemases, né? Pelo um grande número de enzimas descritas, uma elevada incidência, principalmente de pacientes hospitalizados. Esse aqui é um mapa da KPC, né? Esse mapa eu gosto bastante, mas ele está um pouquinho velho, de 2013, e não fizeram outros a partir disso, né? Mostrando que o Brasil aparece no mapa aqui, né? Com uma região endêmica com prevalência aqui de KPC, tá? Em vermelhinho, principalmente a gente tem bastante KPC2, né? Mas muitas KPCs, outros tipos também, que nós temos descritas aqui no Brasil, tá? Esse cenário talvez seja um pouco diferente de outros países da Europa, né? Principalmente Espanha, França, em outros locais que a gente acaba vendo mais outros tipos de carbapenemase, tá? Por exemplo, Oxa 48 com um pouquinho de KPC. Mas a gente tem muita KPC aqui na Itália, né? Na Grécia, que a gente tem bastante KPC, né? Então o mapa da KPC ele muda. E esse mapa ele vem mudando, né? Então desde 2003 a gente tinha essa situação aqui, né, de KPC, a maioria dos países com KPC já subindo Oxa 48. E aqui já uma outra situação, né, com a disseminação da beta-lactamase do tipo NDM em todos os locais do mundo, né, que é a cepa originária lá, descrita primeiramente na Índia, em New Delhi, depois disseminando no mundo. Então, esse mapa aqui de 2014, ele já mostra surtos esporádicos de NDM, né, de isolados produtores de NDM. Essa importante metalo-beta-lactamase que hidrolisa carbapenêmico, tá? No Brasil, hoje eu arrisco dizer que não no Brasil inteiro, mas em muitas cidades, a gente já tem endemicidade de NDM, tá? Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade com elevadas taxas de infecções por bactérias produtoras dessa carbapenemase do tipo NDM, e como muitos outros estados brasileiros, tá? Então, hoje em dia, a gente tem muito NDM aqui no Brasil. Então, né, eu já falei um pouquinho aqui para vocês, mas quais são as principais carbapenemases que a gente observa aqui, né, mais prevalentes aqui no Brasil, tá? Então, a mais importante, acho que ainda é a KPC, tá? Principalmente a KPC2, mas a gente tem outros tipos de KPC também circulando no país.
né, que pertence lá à classe A de Ambler. Ela é bastante frequentemente encontrada em Enterobacteriaceae, né, ou nas Enterobacteriales, né, na ordem Enterobacteriales, e também em não fermentadores, tá? Frequente, mas menos frequente que nas Enterobacteriaceae, em não fermentadores, tá? Pseudomonas principalmente. A NDM, né, que é do grupo das metalo-beta-lactamases, ela aparece lá em segundo lugar aqui no Brasil pra gente, bem frequente aqui nas Enterobacteriaceae e também nos não fermentadores, tá? E outras metalo-beta-lactamases que têm sido encontradas também, tanto em Enterobacteriaceae quanto nos não fermentadores, do tipo I e do tipo V, tá? Que são metalo-beta-lactamases que utilizam carbapenêmicos também. E da classe D, né, a gente tem a OXA48, que é uma oxacelinase que hidrolisa carbapenêmico, tá? Ela é muito encontrada aqui em Enterobacteriaceae e um pouco menos aqui em não fermentadores, tá? A gente, das três, né, entre KPC, NDM e OXA48, talvez a OXA48 seja menos frequente aqui no Brasil, tá? Cenário um pouquinho diferente em alguns países da Europa, por exemplo, Espanha, que a gente tem a maioria dos isolados produtores de OXA48, tá? Não sabemos explicar o porquê que a gente tem mais a OXA48 ter menos sucesso do que a KPC-NDM, tá? Não sei se é climático, alguma coisa assim, mas a OXA48 delas, das três aqui mais importantes, ela que ocorre menos aqui no território nacional. E aí, tem outras enterobactérias, outras carbapenemases enterobactérias, né? Além de KPC, NDM e OXA48? Tem, né? Então, já tem várias descrições aqui, né? De VIM, INP, G5, né? Que é uma serina, também tem uma beta-lactamase importante, lá do grupo A, que também tem capacidade de hidrolisar carbapenêmicos. Uma carbapenemase que ocorre bastante em Serratia marcescens. Já encontramos isolados de SME, né, que é uma beta-lactamase que hidrolisa carbapenêmicos bastante encontrados em Serratia marcescens, NMC e IME, né, MP-nemase 1 e Enterobacter cloaceae, tá? Então, a pergunta que sempre surge, né, que a gente tem várias carbapenemases aqui, uma situação diferente do que a gente tinha há muitos anos atrás, é o que fazer, né, com essas carbapenemases? O laboratório deve ou não deve procurar? Em quais situações que ele deve buscar isso? O que ele deve testar no laboratório para fazer essa detecção, né? Quais métodos que a gente deve utilizar? Então, são várias perguntas que vêm na nossa cabeça que realmente deixam o laboratório bem confuso e realmente é um desafio para o laboratório. Porque a gente tem numa ponta o clínico com o paciente e na outra ponta o laboratório, né? E muitas vezes o clínico precisa dessa informação, dessa caracterização, com algumas finalidades, tá? Então, o laboratório ele tem que buscar alternativas e maneiras de tentar responder algumas questões dos clínicos. Então, na verdade, assim, métodos para detecção de carbapenemase existem vários no mundo, né? Vários guidelines recomendam a utilização desses métodos, né? A gente tem CLSI, a gente tem o EUCAST, a gente tem trabalhos científicos, a gente tem o CDC que recomenda alguma coisa também, mas a aula aqui eu vou focar um pouquinho no que o EUCAST, o que o EUCAST recomenda para a gente fazer essa detecção de resistência, tá? Então, a gente tem um documento que está lá no site do BRCAST, que foi traduzido e algumas adaptações a gente realizou aqui para o BRCAST, que é um guia, né? São orientações do EUCAST para detecção de resistência e resistências específicas de importância clínica e ou epidemiológica, tá? Nesse guia vocês vão encontrar esse foco, né, de orientações tanto para enterobactérias, não fermentadores e os gram-positivos também.
Então, essa versão foi lançada em julho de 2017, traduzida lá em 2018, e é um documento muito bacana, bem formativo aqui de leitura. Então, quando que a detecção do mecanismo de resistência é importante? Tá? A gente tem em algumas situações vai ser muito importante detectar esse mecanismo. Tá? Primeiro, o que eu vou citar aqui? Né? Ele é necessário para categorizar se a bactéria é sensível ou resistente? Então, isso não. Né? Para eu caracterizar se a bactéria é sensível ou resistente, eu vou utilizar o meu teste de sensibilidade. Então, eu vou olhar minha sensibilidade, por exemplo, aos carbapenêmicos. Então, não vou depender disso para categorizar a minha sensibilidade. Tá? Porém, pode ter importância a detecção do mecanismo se eu tiver um propósito de controle de infecção ou um propósito de saúde pública. Tá? Aí a gente tem realmente uma relevância e importância na detecção do mecanismo de resistência. Isso é importante vocês terem em mente, porque quando eu tenho uma bactéria, né, que ela tem um MIC muito baixo e ela tem um mecanismo de resistência, o que eu vou tratar? Vou tratar a MIC ou eu vou tratar a resistência? Tá? Porque se eu for tratar só a resistência, eu não estou olhando para a MIC e vice-versa. Tá? Então, a gente vai ver que ao longo da aula aqui, a gente vai ver situações em que realmente eu tenho um mecanismo de resistência, mas a MIC é muito baixa. Tá? Isso vai acontecendo, a bactéria ela consegue fazer isso. Então, no começo da KPC, só para exemplificar, todas as KPCs que a gente isolava no começo, elas tinham um mix super alto para carbapenêmicos. Ertapenem, meropenem, imipenem. E o que a gente vê hoje, né? Então, assim, a gente vê isolados, tá? Que são sensíveis, né? Pela categoria de sensibilidade, ou seja, deve ter um MIC baixo, um halo muito grande, mas elas podem ter o mecanismo de carbapenemase, tá? Então, aí, nesses casos, que a gente já tem cepas com esses perfis, KPC com esses perfis, eu tenho que parar e analisar. Trato o MIC ou trato o mecanismo de resistência. Tá? Então, eu vou conversar isso com vocês, vai discutir ao longo da aula. Tá? Eu coloquei num quadrinho azul aqui, né, uma aplicação nova, né, que em relação aos novos antimicrobianos. Então, a gente sabe que a gente tem alguns novos antimicrobianos, né, principalmente o Ceftazidima avibactam, né, que é o Torgena, que é principalmente para enterobactéria resistente aos carbapenêmicos, e o Zerbaxa, que é principalmente para pseudomonas, né, que é o Ceftolozane tazobactam. O Torgena, né, o Ceftazidima avibactam, ele tem uma excelente atividade, né, para cepas que são resistentes aos carbapenêmicos e cujo mecanismo de resistência é a enzima KPC. Mas não tem uma atividade muito boa, tá? Para NDM, por exemplo, ou outra metalobeta-lactamase. Então, em algumas ocasiões, então, principalmente nas ocasiões em que eu não vou testar, por exemplo, Torgena, a sensibilidade Torgena ou do Ceftazidima avibactam, talvez seja interessante eu fazer o mecanismo para o médico, tá? Mas se eu testar também essa droga e liberar, eu não necessariamente eu preciso fazer a detecção do mecanismo de resistência. É interessante que se faça? É, para informar o clínico e falar, olha, ela é uma cepa, né, que tem esse mecanismo de resistência. Então, o tratamento lá tem que ser, o médico tem que acompanhar esse tratamento, né, mas ele não que seja obrigatório de ser realizado, né, para os novos antimicrobianos. A gente tem alguns pontos de corte, né, que até está discutindo isso com a doutora Nagares hoje, que esses pontos de corte aqui, né, a gente tem pontos de corte para categorizar o isolado como sensível ou como resistente. E a gente tem o ponto de corte para triagem, tá? Esse ponto de corte para triagem é uma triagem para detecção de resistência, tá? Então, valor de corte aqui para meropenem, para classificar como sensível, né? Menor ou igual a 2 para meropenem, menor ou igual a meio para ertapenem. E valores de corte para triagem de resistência, né? Geralmente, toda bactéria com MIC maior que 0,125, né?
eu já tenho, ou seja, né, maior que 0,25, eu já teria que pesquisar, eu já posso ter um mecanismo de resistência. É claro que isso, gente, eu quero que vocês entendam que esse valor que está aqui, ele é muito baixo. Geralmente não é o valor que a gente vai utilizar no laboratório clínico para ficar pesquisando o mecanismo de resistência. Geralmente, no laboratório clínico, a gente pode até utilizar esses pontos de corte aqui para categorizar a sensibilidade e só pesquisar a minha carbapenemase se a cepa for sensível dose dependente, que é o I, ou resistente. Aí eu posso pesquisar carbapenemase aí no meu laboratório clínico de rotina. Por que ele sugere esse valor de corte de triagem, tá? O EUCAST. Ele sugere porque se eu quiser fazer uma triagem, sim, eu pego o meu hospital e eu quero saber, escolher um ponto de corte para triagem, para eu detectar resistência, aí realmente esse ponto de corte ele é bem baixo. Por quê? Porque já tem vários estudos demonstrando que eu posso ter uma cepa produtora de KPC que tem um MIC, por exemplo, de 0,25, ou MIC de meio para meropenem. Essa cepa é sensível? Ela é sensível, tá? Mas ela pode ter lá o mecanismo de resistência, tá? Então, esse ponto de corte de triagem é se eu quiser fazer um estudo específico para verificar se eu tenho resistência, o mecanismo de resistência que circula no meu ambiente, tá? Mas na prática do laboratório, para começar a fazer a detecção de resistência, eu não necessariamente preciso usar esse ponto de corte de triagem, tá? E esse ponto de corte de triagem, eu tenho ele tanto como para MIC, como para halo de inibição, tá? Já o CLSI, ele sugere outros pontos de corte de triagem, tá? Os pontos de corte de triagem do CLSI, eles são um pouco maiores. Mas o que a gente tem que ter em mente, tá? Que eu posso ter isolados, tá? Os pontos de corte de triagem do CLSI, eles são mais próximos dos pontos de corte para categorizar sensível ou resistente. O EUCAST, ele é um pouco diferente, tá? Ele põe um ponto de corte de triagem muito baixo, porque se meu intuito é só detectar resistência, eu vou ter aqueles isolados com MIC baixo, mas com um mecanismo de resistência presente lá dentro, tá? Então, esse ponto de corte aqui talvez não sirva para laboratório clínico de rotina, né? Porque nós já tem muitos isolados para os quais a gente vai ter que fazer a detecção de carbapenemase. Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês, tá? No documento do EUCAST, ele deixa em aberto vários testes que você pode fazer para detectar carbapenemase no seu laboratório, tá? Então, diferente de outros documentos, né, que citam um ou outro, aqui ele escolheu vários métodos que o laboratório pode fazer para o laboratório escolher qual o melhor método que ele julga que seja o mais apropriado, tá? Um dos métodos que se faz, que ele sugere, tá, que é um método um pouco parecido com o que tem na nota técnica da Anvisa, a última que foi lançada, é o teste de risco combinado, tá? Então, geralmente, né, então, para triar a resistência, novamente, triagem de resistência, a gente vai escolher aqueles, né, micro-organismos, né, que tem halo do meropenem menor que 28 ou MIC maior que 0,12. Ah, esqueci de falar uma coisa para vocês. Vamos voltar nesse slide. Eu trio com o quê? Com mero ou com erta, tá? A gente sugere triar com mero, porque o ertapenem, ele é mais sensível, mas ele é muito sensível, ele perde um pouco a especificidade. Então, se eu triar com ertapenem, vocês têm que ter em mente que você vai acabar fazendo muito pesquisar a resistência e muita coisa que não é carbapenemase. Então, sei lá, uma alteração de porina, uma hiperprodução de AMP-C, talvez você pegue algum isolado lá que não seja carbapenemase. Já o meropenem, ele é sensível ainda, menos que o ertapenem, mas ele é sensível ainda, mas ele é mais específico. Então, se você tem lá pela triagem você tria pelo meropenem, acaba sendo mais específico para uma carbapenemase, tá? Então, por isso que aqui ele sugere aqui para todas as enterobactérias, né, o meropenem. Mas isso é ponto de corte de triagem, tá? Para eu lá que eu quero buscar o mecanismo, tá?
na rotina, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar aqui os isolados que têm categorizados aqui para meropenem como intermediários, né, sensível ao aumento da disposição ou resistentes, tá? Então, o que ele te recomenda? Eu separo lá nesses pontos de corte de triagem, né? Com exceção, né? Aqueles isolados que tiverem o halo entre 25 a 27 milímetros e piperacilina tazobactam e OS. Aí nenhum teste mais é necessário, tá? Se tiver fora disso aqui, dessa exceção, a gente continua lá com o teste. Aí ele sugere alguns testes aqui, sinergismo com ácido borônico, assim como a nota técnica, tá? Que se der sinergismo positivo, eu classifico como uma KPC. Eu posso fazer sinergismo com ácido borônico e cloxacilina, né? E se for positivo para os dois, eu posso inferir que seja uma AMP-C cromossomal plasmidial, mais alguma perda de porina. Se eu tiver sinergismo, aqui ele usa um inibidor diferente, com ácido dipicolínico, tá? Apenas com ácido dipicolínico. Aqui a gente usa muito EDTA. Sugere uma beta-lactamase, tá? E sem sinergismo nenhum, né? A gente pode ter ou Oxa 48, né? Se tiver resistência à temocilina, que é um disco que é padronizado pelo Eucast. E se for sensível, a gente pode inferir que seja esse bioma perna de porina. Tá? Qual que é o problema desse teste aqui de disco combinado, né? Eu vou ter lá resistência, aí eu vou ter que fazer esse disco combinado e esperar mais 24 horas, tá? Então não é um teste muito ágil, eu perco aí 24 horas para fazer isso. Então esse é o que o Eucast sugere, tá? Então a gente aqui é um quadrinho de interpretação que tá lá, ele é bem fácil de analisar, né? Então ácido dipicolínico EDTA, se eu tiver inibição só com os dois, infiro que é um MBL, né? Se for uma KPC, vai ter inibição, né? Mais com ácido fenilborônico. Com ácido fenilborônico. Se for um PC, mais perda de porina, vai inibir lá com ácido fenilborônico e cloxacilina, tá? Se for Oxa 48, provavelmente não vou ter inibição com nada, mas eu vou ter lá a resistência à temocilina, tá? Então isso é uma maneira que o CASH sugere de fazer isso. Fora essa maneira do Eucast, o que a gente tem mais, que a gente consegue verificar, né, é a nota técnica da Anvisa, né, que ela utiliza lá nos quadrantes, né, a inibição com cloxacilina, que eu pingo aqui a cloxacilina, né, no disco de meropenem e mepenem, aqui com ácido fenilborônico, para ver a inibição pelo ácido fenilborônico, aqui sem aditivo, né, nenhum, para eu fazer a comparação, e aqui com o EDTA. Então, esse esquema aqui é o esquema lá da nota técnica da Anvisa, tá? Se o teste positivo com ácido fenilborônico, KPC, com ácido fenilborônico e cloxacilina, AMP-C plasmidial. Se positivo com EDTA, metalo-beta-lactamase. E se negativo com EDTA, ácido fenilborônico e cloxa, deficiência de porina ou Oxa 48, tá? Aqui eu não consigo diferenciar que Oxa 48 é deficiência de porina. Para eu fazer essa diferenciação, eu tenho que ir lá usar o disco de temocilina do Eucast, tá? Então, qual que é o problema desse teste? É um teste que relativamente é fácil de ser feito, né? Eu tenho que fazer os reagentes, é um teste manual, né? Tem um problema que ele é manual, mas ele é fácil de ser feito. Porém, é um teste que demora lá 24 horas para eu fazer a leitura disso, tá? Então, também é um teste que eu perco 24 horas aí a partir do momento que eu detecto que a cepa ela é resistente ou não. Tá? Então, se eu for fazer no laboratório clínico de rotina e for fazer a triagem pelo ponto de corte de sensibilidade, né? Então, se for resistente, eu perco mais 24 horas para fazer esse teste. E aí, a gente tem outros testes, tá? Que também o Eucast e o BRCast sugerem. Então, a gente teve lá com a inibição, né? Com combinação de discos. O segundo pacote de testes que ele vai falar são os testes bioquímicos, tá? E dentre os testes bioquímicos, o que ele fala lá? Ele fala um pouquinho do CarbaNP, a gente tem Blucarba, né? E aqui no Brasil a gente tem lá o Carbapenem-Bach. Então vamos falar um pouquinho dos testes bioquímicos. Então, assim, os testes bioquímicos,
eles são bons por quê? Porque quando eu faço a detecção de resistência no isolado na minha bancada, eu já faço esse teste bioquímico e um prazo, e no mesmo dia, né, praticamente no mesmo dia, eu consigo falar para o médico se essa cepa, né, que é resistente se ela tem ou não um mecanismo de carbapenemase e tento sugerir lá qual carbapenemase que é, tá? Então, eu não preciso esperar até o dia seguinte de incubação para passar isso para o médico, tá? Talvez isso seja importante em quais situações, né? Essa rapidez. Então, para eu tirar um paciente de um isolamento, ou se o paciente estiver tomando um novo antimicrobiano, por exemplo, o ceftazidimab-bactam, eu posso já trocar a droga, né? Então, se for um fenótipo mais de KPC, eu mantenho lá o ceftazidimab-bactam. Se for um fenótipo mais de metalo, eu vou tirar a ceftazidimab-bactam. Então, talvez em algumas situações, essa rapidez é muito interessante lá para o médico, tá? Até para ele fazer associação de antimicrobianos, né? Então, ele saber se é carbapenemase ou não é importante. E o BRCAST, né, na segunda gestão do BRCAST, frente a esse documento do EUCAST, ele pegou vários métodos, né, para detecção de carbapenemase. Ele comparou CarbaNP, comparou a nota técnica, comparou o Blucarba, comparou o Carbapenem-Bach, e ele fez lá um estudo multicêntrico com vários laboratórios, com esses testes, tá? E para avaliar se todos iam atender, né, se iam ser sensíveis e acurados, né, para eu detectar a carbapenemase. A gente pegou cepas conhecidamente produtoras de carbapenemase e cepas conhecidamente não produtoras de carbapenemase, né? A gente sabia o mecanismo por biologia molecular, e nessas cepas que a gente fez um ensaio cego, a gente sabia quem que era, mas o laboratório lá da ponta não sabia, e eles testaram e mandaram o resultado aqui para o centro coordenador, que foi lá na Unifesp, tá? Então, todos os métodos, eles foram bons, nenhum método foi reprovado para detectar carbapenemase, tá? Mas tem um teste que ele foi mais fácil de ler, né? Que eles acharam que quem fez a leitura achou visualmente mais fácil de ler, tá? Que foi um teste colorimétrico, tá? Mas todos eles foram aprovados, não teve nenhum teste reprovado para uso lá no laboratório clínico, tá? Isso está acontecendo com o Covid, né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Então, com o Covid, a gente não fica avaliando qual método sorológico é melhor, né? Se o antígeno funciona ou não. Então, realmente, quando a gente tem vários testes, a gente tem que ver se todos são bons o suficiente. Então, esse foi o primeiro estudo que nós fizemos, tá? Esse estudo foi publicado lá no Congresso, né, de Viena, do ICMID, em 2017. E foi um estudo bem bacana que a gente fez, a gente pôde ter mão lá dos diferentes testes, teve um feedback muito bacana. Tá? Então, todos os testes passaram. Bom, falando um pouquinho do CarbaNP, tá? Ele é um teste fenotípico para detecção de carbapenemase, é um teste bioquímico. Ele é baseado na hidrólise do carbapenêmico pela enzima, né, pela carbapenemase. E quando a gente tem uma hidrólise do carbapenêmico, a gente tem uma mudança de pH, e isso faz uma alteração de cor, tá? Então a gente prepara lá uma solução, né, que ela é vermelha, né? É o que é o vermelho de fenol, e quando você muda o pH e tem atividade de carbapenemase, ela passa de vermelho para amarelo, tá? Então é um teste bioquímico, óbvio, preciso dos reagentes para fazer, mas tem um teste comercial que é comercializado, chama Rapidec, tá? Que também o laboratório pode comprar. E esse teste ele é bom, é um teste rápido, né? Então eu consigo visualizar esse teste no mesmo dia que eu detecto a resistência ou que a cepa é sensível ou aumentando a exposição intermediária, tá? Porém, tem um problema aqui, que entre o vermelho e o amarelo eu posso ter lá alguns tons intermediários, tá?
Então, quando fica meio laranja, alaranjado, é um teste que fica inválido, né? Eu não consigo fazer interpretação. Isso pode ocorrer com esse teste, tá? Mas quando é bem visual, né, que é bem vermelho e bem amarelo, eu consigo ver que o teste é positivo, tá? Então, ele é recomendado aqui, tanto no documento do CLSI, quanto no documento do BRCAST, esse teste, tá? Quando que ele vai dar duvidoso, geralmente? Geralmente ele funciona super bem para KPC, para as metalos beta-lactamases, né, NDM, INP, VIN e SME, mas não funciona muito bem para Oxa 48 e Oxa 181. Ele fica lá a coloração alaranjada, que vai lá, o teste fica duvidoso, tá? E esse teste, além disso, também ele só dá te dar se é carbapenemase ou não carbapenemase. Tá? Você não consegue discriminar um tipo de carbapenemase. Teria que partir para um segundo teste com inibição lá pelo EDTA para você caracterizar como uma metalo. Tá? Mas eu já sei se é carbapenemase ou não. Tá? Então, para o médico, isso já é bastante coisa, porque se for uma carbapenemase, ele já pode fazer algumas coisas de ajuste terapêutico do paciente lá na beira do leito. Esse é o teste Karmapen-Bach, que é outro teste bioquímico, tá? Esse teste ele é baseado, né, na degradação, né? Esse teste que acontece? Ele tem uma membranazinha com amido, tá? E eu coloco o meio isolado lá nessa fitinha em cubo, né? Depois eu pingo nessa fitinha o isolado com o carbapenêmico. E aí eu pingo uma solução de iodo, tá? Então a primeira etapa do teste para saber se ele é carbapenemase, produtor ou não de carbapenemase, é que se ele for produtor de carbapenemase, o que vai acontecer? Eu tenho uma mudança lá, né? Eu tenho uma degradação, né, do amido que tem aqui nessa fitinha, e ele começa a passar da coloração escura aqui, que é o iodo que eu pingo na última etapa, para uma coloração mais clarinha aqui. Então, quando passa de uma coloração escura, que é a cor do iodo, que é o último reagente que eu coloco, por uma coloração clara, né, que é a degradação do amido junto com, em reação com o iodo aqui, que é escuro, ele vai tornar branco, tá? Vai tornar claro, transparente isso aqui. Então, quando eu tenho isso aqui, eu falo que é uma carbapenemase positiva. Aí pode ser uma KPC, pode ser uma NDM, pode ser uma Oxa 48. Então, eu tenho carbapenemase. Tá? E aí esse kit aqui, ele vem com uma complementação do teste, né? Que é bem bacana, que é o teste com EDTA, tá? Então, o que eu faço? Eu faço o mesmo teste, tá? Só que eu coloco EDTA, só que aí eu tenho que ler ao contrário. Se tiver degradação, tá? Quer dizer que o EDTA não inibiu essa atividade de carbapenemase e o teste é negativo, tá? Se ficar escuro, né, quer dizer que o EDTA inibiu a atividade, então provavelmente cepas com presença de metalo-beta-lactamase, NDM, por exemplo, eles vão ficar e continuar escuros, tá? Vão continuar escuros, porque na verdade o EDTA inibiu lá a atividade da carbapenemase e você não vai ter mais a degradação do carbapenêmico com a mudança de cor. Então, a primeira etapa do teste, se virar do escuro para o claro, ele é positivo, então é carbapenemase. Quando eu coloco o EDTA, eu tenho que ler ao contrário. Se não virar, ele provavelmente é uma metalo, e se virar, é uma outra carbapenemase não metalo, tá? Também é um teste rápido. No mesmo dia que eu detecto a resistência, eu consigo fazer lá a detecção do mecanismo, tá? Então, eu já consigo no laboratório colocar isso, a detecção de carbapenemase positiva ou negativa, e se essa cepa é sugestivo de ter metalo ou não ter metalo, tá? Então, isso é interessante, talvez, no ajuste terapêutico, aquelas drogas com ceftazidime, avibactam ou ceftolozane-tazobactam, por exemplo, em pseudomonas, que se eu tiver uma cepa sugestiva produtora de metalo-beta-lactamase, eu já tenho que fazer a troca do antimicrobiano, tá? Então, isso na rotina funciona assim. É claro, gente, que se eu testei, né, o meu ceftazidime, avibactam, eu não necessariamente preciso detectar o mecanismo, tá? Aquilo que a gente falou. Mas se eu não estou testando lá minha droga, no meu laboratório, talvez é uma informação que eu consiga para o médico fazer a sua adequação terapêutica.
E esse aqui é um outro teste colorimétrico, que é o Blue Carba, tá? O Blue Carba utiliza o azul de bromotimol, ele é azulzinho aqui. E ele também trabalha com a mudança de pH, tá? Então, eu coloco lá o isolado, a cepa bacteriana, junto com o antimicrobiano, tá? Geralmente, eles colocam o imipenem. E aí, o que acontece? Né? Quando eu tenho uma carbapenemase positiva, eu tenho mudança de pH. Esse azul de bromotimol, ele muda de cor de azul para amarelo, tá? Esse é um teste positivo para carbapenemase. E o teste negativo, ele fica azul e continua azul, porque eu não tive atividade de carbapenemase, não muda a cor, tá? Mas eu também tenho lá o tom entre o amarelo e o azul, que é o verde. Então, esse teste de carbapenemase, ele fica duvidoso quando ele fica verde, tá? É claro que, assim, na experiência, né, que a gente teve lá com o trabalho multicêntrico, esse teste, ele foi mais fácil de ler do que o primeiro teste lá que deixa de vermelho para laranja, tá? Isso aqui foi visualmente mais fácil. Então, você pode fazer tanto em plaquinhas como em tubinhos, é um teste manual, é um teste que eu posso validar em house, tá? Dentro do laboratório, e é um teste que tem boa performance também, ele é fácil de ler, tá? Ele é rápido, ele sai no dia. Então, aqui é o exemplo de uma CPNDM, né, com atividade forte de carbapenemase. Aqui embaixo, sem atividade de carbapenemase, que é uma E. coli TCC 25922. E aqui as OXA 48. Tá? Em OXA 48, tanto o CarbaNP quanto o Blue Carb, ele não fica, ele fica meio assim indeterminado. Tá? Mas é um teste com elevada sensibilidade, especificidade, para KPC e NDM, tá? E eu posso usar tanto para enterobactéria como para não fermentador. Qual que é o problema desse teste, né? Esse teste, ele não tem, a princípio, ele não tem, quando eu faço em house, não tem lá o EDTA. Eu consigo saber se é uma carbapenemase ou não, mas eu não tenho EDTA. Tá? Porém, tem um pesquisador argentino, que é o Fernando Pasteran, lá do Instituto Malbrán, que ele tem várias publicações, e uma das publicações é essa daqui, que ele consegue fazer, né, o Blue Carba com disco, tá? Então, ele é um pesquisador super acessível. Se quiser, posso depois passar o contato dele, né? Ou indicar os papers que ele tem, que ele ensina a fazer lá o teste do Blue Carba, tá? E ele consegue fazer o teste do Blue Carba com EDTA. Então, eu já consigo com o teste aqui, que ele faz, em vez de fazer em tubinho, ele faz no disco, né? Que ele pinga aqui no disco de carbapenêmicos reagentes, ele consegue ver se é carbapenemase positivo ou negativo, e se essa cepa é metalo, se tem produção de metalo ou não, tá? É um pesquisador argentino muito bom, ele trabalha lá no Instituto Malbrán, e a Argentina tem um sistema público de detecção de resistência muito bacana. Então, o teste que ele validou lá e essa publicação dele, tá? Então, esses são os testes, a segunda leva de testes são os testes bioquímicos, tá? Que tá lá no documento do BRCAST. Não está com tantos detalhes, mas ele descreve lá os métodos, tá? Mas quem quiser, como o passo a passo de como fazer cada método, a gente tem todos os protocolos. A gente até pensou, é uma coisa que a gente pensou em colocar esses protocolos todos lá no site, tá? Então, talvez a gente coloque esses protocolos no site. Pode até discutir se vocês gostariam disso ou não, tá? E aí, finalmente, aqui a gente tem, né? Finalmente não, porque a gente tem mais coisas para falar. Tem os métodos de inativação dos carbapenêmicos, tá? Que é o MSIM, né? Para ver se tem carbapenemase ou não, e o ESIM, tá? Esse teste ele é bom, ele é muito bacana, bem sensível, bem específico. Porém, você também tem que esperar lá as 24 horas depois que você detecta a resistência. A Gorete de Salvador, né, que ela é uma microbiologista excelente, trabalha muito com isso, ela está desenvolvendo e ela me contou que vai publicar esse teste aí com leitura mais rápida. Então você conseguiria fazer a leitura no mesmo dia, tá? Mas a priori o teste original você tem que fazer a incubação,
né? Além dessa incubação de 4 horas, tem que incubar mais 24 horas para fazer a leitura. Então, a gente utiliza um TSB, né, um caldinho de TSB, coloca lá o disquinho de carbapenêmico, geralmente é um meropenem de 10 microgramas, e põe lá uma alçada lá, né, depois tem a quantidade exata, ou do seu isolado que você quer buscar atividade de carbapenemase ou não. Então, você vai lá, incuba por 4 horas a 35 graus, e aí depois você tira esse disquinho, né, tira o excesso de líquido, e coloca em cima numa placa de Milling-Hinton normal, né, Milling-Hinton, com uma cepa de ATCC de E. coli 25922, tá? Então, se essa cepa que eu coloquei aqui tiver degradado o meropenem, eu não vou ter halo nenhum, tá? Então, aqui, ó, tanto a KPC quanto a metalo não faz halo. Se fizer halo, quer dizer que a cepa que estava aqui não hidrolisou o carbapenêmico do disco. Então, isso aqui é uma cepa não produtora de carbapenemase. Aí eu faço a etapa B do teste, tá? Que é a etapa B do teste, que eu também tenho que ler ao contrário. Eu vou pegar, vou pôr TSB mais EDTA, a bactéria e o disquinho. O que o EDTA faz com a metalo? O EDTA inibe a atividade da metalo. Então, se tiver inibição da atividade da metalo, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir degradar o antibiótico. Então, se eu puser lá incubar depois de 24 horas, eu faço o halo. Tá? E se for uma KPC, a KPC não é inibida pelo EDTA. Então, a KPC vai hidrolisar esse meropenem. Quando eu puser aqui na plaquinha, vai ter crescimento aqui ao redor. Então, eu leio ao contrário do primeiro teste. Então, esse aqui é o EMICIM e o de baixo é o ECIM. Tá? Então, lá o passo a passo, né? Que eu ponho uma alçada cheia, né, da bactéria, coloco o disquinho, incubo por 2 horas. Depois eu semeio essa plaquinha de Milling-Hinton com uma E. coli ATCC 25922 e 24 horas depois eu faço a leitura, tá? ECIM e a complementação, o EMICIM. Desculpa, o EMICIM e a complementação ECIM. E a Gorete tem lá um método que ela faz essa leitura, não precisa dessas 24 horas, ela tira antes e ela conseguiu 100% de sensibilidade aí, tá? Então a gente está esperando lá o paper na Gorete. Para os testes, né, que a gente não tem essa complementação, né, como o do carbapenem-Bach e como o do ECIM, né, que faz com a inibição do EDTA, eu primeiro faço o teste da carbapenemase, positivo ou negativa, e depois eu tenho que fazer essa inibição do EDTA. Então, assim, por exemplo, se eu te usar um carba-NP normal ou um blue carb, eu tenho que partir para essa etapa aqui, tá? Que realmente o CUE-teste, né, de teste fita combinada aqui, de imipenem sozinho, e o imipenem com o EDTA, né, que eu tenho a queda de mais de 3 mics, que representa aqui a inibição do EDTA da metalo, ou, né, eu pingo lá EDTA num disco, né, então se eu tiver lá halo, né, uma diferença maior que 5 milímetros, eu vou ter o teste positivo, ou aproximação lá com o disco EDTA no meio, né, para ver se tem torção de halo para caracterizar a cepa como uma metalo-beta-lactamase ou não, tá? Então, a complementação, mas esse teste demora mais 24 horas. Então, esses são os testes, né? Então, a gente falou de teste de... A gente falou do teste de combinação de discos, a gente falou do teste de bioquímicos, do teste de inativação, e aí tem uns testes novos, né? Que muitos laboratórios já estão utilizando, são tão novos, que é a técnica de fluxo lateral para a detecção de carbapenemase. Esse teste é um teste muito bom, ele parece um teste de gravidez, tá? O que ele utiliza? Ele utiliza anticorpo monoclonal aqui contra as enzimas KPC, NDM e OXA41. Então, eu faço uma suspensão lá da bactéria, tá? Pingo aqui no meu cassetezinho e eu consigo aqui fazer a detecção, né? Ele forma uma fitinha, então, por exemplo, aqui, ó, OXA48, ele forma uma... ele precipita aqui, né, a reação antígeno-anticorpo e ele forma aqui uma visualização colorimétrica aqui da OXA48. Se for KPC, ele aparece aqui na KPC, tá? E também tem a fitinha de VIM e NDM, tá? Então é um teste que eu faço, demora 15 minutos para ser feito
e eu também consigo fazer a detecção da carbapenemase. O problema é que ele é mais caro, né? O teste comercial ele é um pouquinho mais caro, mas ele é um teste muito bom. E acho que se comparar, ele quase que chega mais perto lá do molecular, tá? Em termos de facilidade. A gente tem o MALDI-TOF, que também está lá recomendado no EUCAST, tá? Só que aí fica limitado só aos laboratórios que têm MALDI-TOF. E a gente sabe que MALDI-TOF é muito caro, que ele faz uma análise de proteína e também não é tão fácil de fazer e ler, tá? Para quem mexe muito com isso é fácil, mas para quem não mexe isso é complicado, porque eu tenho que fazer a leitura lá dos picos, tá? E eu consigo visualizar, né? Quando a cepa tem carbapenemase, picos de cepas que tem carbapenemase, que eu diminuo lá o pico, né, do ertapenem não hidrolisado, e eu aumento o pico do ertapenem hidrolisado aqui, como vocês estão vendo. Então, eu perco o pico do ertapenem não hidrolisado, certo? E eu aumento o pico do ertapenem que foi hidrolisado, né? Se eu tiver a carbapenemase, seja uma KPC, seja uma EMP aqui, né? Uma EMP aqui e uma KPC aqui embaixo. E aqui é o meu controle sem nada, tá? Mas é um teste caro, eu preciso do MALDI-TOF. Algumas empresas iriam fazer o lançamento de um software que faz essa detecção de carbapenemase pelo MALDI-TOF, mas isso ainda não chegou no Brasil, tá? Aqui é um slide, né, cedido pelo Fernando Pasteran, que é um designer excelente aqui ele fez design ele consegue fazer essas programações aí de fazer design gráfico, tá? E aí ele testou lá o CPO Detect Test, que é um teste automatizado, né, que usou Fênix para detecção de carbapenemase, tá? Uma elevada sensibilidade e especificidade, né, desse CPO Detect Test, tá? Tanto para KPC, né, e outras carbapenemases, quanto também para porina, que ele consegue fazer uma discriminação muito bacana, tá? Então tem vários trabalhos que já avaliaram esse CPO Detect Test, mas tem que ter automação lá da BD, tá? E isso que não tá lá no guideline, até, mas eu vou trazer só para vocês saberem que existe, acho que muitos de vocês sabem, né? Quem utiliza lá o sistema de Inexpert da Cepheid para detecção de Mycobacterium, para coronavírus, a gente tem um PCR multiplex no cartucho, com uma mínima mão de obra, né? Porque todo o processo de extração, amplificação e detecção ocorre nesse cartucho em tempo de 48 minutos. Eu posso colocar tanto isolado quanto suave retal e até mesmo hemocultura aqui dentro, tá? Para fazer a detecção de 5 genes de resistência: KPC, NDM, VIN, OXA48 e IMP, tá? A gente sempre conversa lá com os fabricantes que falta SPM, que é uma metalo-beta-lactamase brasileira, né, que não está aqui nesse kit, né? Então, a gente tem vários métodos para detecção molecular de carbapenemase. Então, aqui o GeneXpert que eu já falei para vocês. O BDMAX, para quem tem. Tá? Então, tem um módulo aberto também que eu consigo fazer a detecção de carbapenemase e configurar lá minha carbapenemase no kit da BDMAX. E os kits para quem usa, né, diagnóstico sindrômico aqui, só que são kits mais caros, né, que eles já vêm com painel, o BioFire é um deles, né, o painel de hemocultura, que ele detecta lá 3 genes de resistência, né, olha a KPC aqui no meio, junto com a ANVA e VAN-B. E eles estão lançando um painel de pneumonia, né, de trato respiratório inferior, com alguns genes de resistência aqui, ó. Então, para carbapenemase, KPC, NDM, OX48, VIN e IMP, tá? MEC-A e MRJ, que é da resistência à oxacilina, é uma coisa nova isso aqui, e STX para SBR, tá? Mas para carbapenemase, esses genes aqui que ajudam bastante aqui, né? Não é a finalidade só para resistência, na verdade é uma complementação de todo um painel, tá? Então eu queria agradecer aqui, vou encerrar a palestra, mas obviamente a gente vai responder perguntas, tá? Obviamente não deu para falar de tudo, né? Todos esses testes a gente pode usar para enterobactérias, mas eles também funcionam para não enterobactérias, como Pseudomonas e Acinetobacter, tá?
Mas todo mundo a gente tem que lembrar dos outros mecanismos, né? Bomba de fluxo, alteração de porina, e para cineto lembrar das oxas carbapenemases, né? Que aí ela sai desse contexto de KPC, né? E NDM e outras metalos, tá bom? Então, obrigado, Lu, pelo convite novamente. Obrigado, pessoal da Probac, todo, do Igor, Letícia, e a gente vai ficar aqui para perguntas e discussão. Posso habilitar? Olá, doutor André. Oi, Lu, tá dando um pouquinho de microfonia, mas tô aqui te ouvindo. Ih, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Agora melhorou, né? Melhorou. Doutor André, como é bom ouvir você. Que bom. Nossa, foi uma aula muito boa. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua participação. A gente está com um monte de colegas aqui que entraram no nosso evento. Eu vou pedir para o Rafa habilitar alguns microfones para a gente conseguir interagir um pouco mais. A Gorete está participando do evento e como você perguntou do resultado, vamos habilitar o microfone dela para ela compartilhar com a gente as informações. Espera aí. Sim, minha amiga Gorete. Isso. Oi, André. Olá. Oi, Gorete. Eu sempre cito você nas aulas com o seu teste. Obrigada. Deixa só na caixinha. Não dá. Gorete? Oi. Pois é, o teste está dando super certo. Porque eu estou fazendo pareado com o Cores, né? E aí, tudo que eu faço no Cores, eu faço o que eu chamo de MC Plus e S Plus. O artigo mostrava só o MC Plus, mas eu arrisquei fazer o S Plus e está dando maravilhosa. Aí eu estou esperando ter um N maior, porque eu gosto de fazer a coisa com N grande. Mas se fazer o teste e realizar ele demora só 8 horas. E sai rápido, né, Gorete? Né? Você falou que consegue ler bem antes de 24, né? Não, 8 horas. 8 horas. Isso. Porque, na realidade, você passa a cepa TCC, faz o tapete e incuba e faz o mesmo procedimento do M5, assim, só que em Epidorf altera o volume. Então, a cepa já vai dar, a TCC já vai estar pré-incubada junto com o teste. Então, depois de 2 eu pego o disco, tiro como se fosse um M5 assim, padrão, e já coloco o disco na placa já pré-incubada com a cepa. E aí, depois de 6 horas, você pode ler. Na verdade, eu fiz um estudo com 4 Aí não dá para ouvir, né, Rafa, o que eles estão falando? Como é que eu vou interagir? 18 horas, parado no inicinho esse padrão. E com 8 horas, certinho. Ele faz bem. Então, você pode fazer. Vocês ouviram ou não? Ouviram. O finalzinho falhou um pouquinho, que deu uma microfonia. Dá para você fazer de manhã e ler de tarde. Então, à tarde eu já tenho essa resposta. E aí eu estou tudo fechado, fazendo um comparativo com o imunocompromisso. Ele não discorda. Ah, muito bacana, Gorete. Bacana. Quem quiser dúvida aí, né, Luciana? Exatamente. Mas muito bom. Porque eu acho que assim, o teste imunocromatográfico e muitos outros testes, às vezes, não são compatíveis com o financeiro dos laboratórios, né? O preço, né, Gorete? Aquela questão do preço, né? Meio mais simples, mas às vezes não consegue, porque na verdade a cultura não paga, às vezes, ainda mais se for um convênio, cultura feita por convênio. Então, quem pode fazer os testes comerciais ou pode fazer um teste mais caro, eu acho bom, mas assim, às vezes o laboratório não consegue. São laboratórios
pequeno porte com a condição financeira pequena, né? Em microbiologia não se investe muito, né? Assim, os gestores não investem muito na micro, né? Ninguém quer saber. E Ninguém quer saber. Gorete, tem uma participante aqui, que é a Giselda, ela está perguntando se é possível você disponibilizar esse protocolo. deixa eu só, eu posso dar uma ideia, mas é porque eu vou publicar agora. Eu estou finalizando e vou publicar. Agora, no meu, eu tenho um Instagram que eu coloco já ele. Ah, tá joia. É só ela botar @Gorete Barberino, que ela vai aqui no meu Instagram. Eu tenho um Instagram profissional que eu tenho postado todas essas metodologias. E aí tem um teste rápido já, viu? Gente, o Instagram tá da Gorete é incrível, viu? Sigam que vocês vão aprender não só de teste de sensibilidade, vão aprender de fungos. Eu sigo o Instagram da Gorete aqui. Olha que bacana. Eu vou disponibilizar para o pessoal aqui no chat o seu Instagram para a turma seguir. Que legal. Se olhar no Instagram e tiver alguma dúvida, pode me contactar. No Instagram vai ter meu e-mail, que eu explico, não tem problema. Eu gosto muito de compartilhar o que eu sei, o que eu estou aprendendo, eu estou sempre compartilhando, tá? Ah, tá joia. Maravilha. Doutor André, algumas pessoas pediram aqui o protocolo para detecção dos mecanismos, né? Tá. Aí eu passei o link do site do BRCast. Eu vou pôr lá os protocolos para vocês, gente. É uma ótima ideia, acho que todo mundo vai gostar. Eu vou pôr os protocolos lá no site. Ah, maravilha. Tá? Outra pergunta, doutor André, é se o protocolo do Pasteran está disponível. O protocolo do Pasteran tá na publicação. Eu posso pôr o link da publicação lá também, tá? Mas E tem lá também no Instituto Malbran, ele tem lá também. É aberto os documentos do Pasteran. sim, só complementando, André, realmente no site, no link do Instituto Pasteur, Malbran, tem muita coisa de Pasteur disponível para quem quiser. O Pasteran é incrível, né, Gorete? Ele é um pesquisador incrível. Ele também gosta de compartilhar, igual você, Gorete. Tem muita coisa, tem o teste da gota, tem os testes que ele E faz. até da gota, é verdade. Eu tenho feito também difusão, André, para a polimixina, junto com gota, com vai, tem dado muito bem. Aquele dele também. E é um teste barato. Teste barato, né? E bacana, pode ele ser sempre como bacana. triagem, né, para poli. Olha, temos mais uma pergunta aqui, doutor André, que é o seguinte: temos visto algumas cepas de Klebsiella pneumoniae e Serratia marcescens resistente aos carbapenêmicos que apresentam sensibilidade in vitro a cipro e sulfatrim. Você tem experiência com esse perfil? Tá. Então, não tenho visto muito esse perfil, tá? O que eu tenho visto são perfis mais Monte-R. Mas se a gente pensar, isso pode acontecer. Por quê? Mecanismo de resistência a cipro e a sulfatrim são distintos de carbapenemase, tá? Então, por exemplo, cipro, a gente tem alteração de sítio-alvo, né? Que é lá o sítio de ligação de girá, GIRB, par-separé. Então, são os genes, né? Girá, GIRB, par-separé, que podem não estar mutados. Se eles não estiverem mutados, a cepa pode ser sensível a cipro e produtora de carbapenemase. Tá? A mesma coisa com o sulfatrim, que ele age lá no metabolismo do ácido fólico. Então, se eu posso ter uma cepa sensível a sulfatrim e resistente aos carbapenêmicos. Isso pode acontecer, tá? Então, porque os mecanismos de resistência eles são diferentes, tá? Mas eu não vejo muito isso isolado, mas pode ser que seja uma característica dos clones que estejam no seu hospital. Maravilha, maravilha. Doutor André, a gente está com o doutor Igor aqui. O doutor Igor quer dar umas palavrinhas. Oi, doutor Igor. Oi, André, boa noite. Tudo bem com você? Que honra ter o senhor aqui assistindo a aula.
Ah, olha, eu habitualmente estou dormindo neste horário, sabe? Mas agora foi tão boa a tua aula que consegui ficar acordado até agora. Parabéns. Obrigado, é uma honra ter o senhor aqui assistindo minha aula, viu, doutor Igor? Oh, André, sabe, gosté muito de tua aula, uma revisão muito completa de carbapenemases, realmente muito bem preparada e muito bem apresentada, né, com os slides muito claros. Eu queria fazer aliás, dois comentários, né? Primeiro, respecto a carbapenem-vac, que a gente usa não meropenem, sino que usamos imipenem. Imipenem. Agente visualizador, né? Então, o imipenem é hidrolisado, como você muito bem explicou, e ele desdobra esse complexo iodo com amido, fazendo com que a fita fique branca. Agora, veja, eu soube, porque sabe como são, de repente, as bruxas que falam coisas que a gente não deveria saber, mas no Einstein vocês estão usando em uma forma que eu achei muito inteligente, aliás. O carbapenem-vac era pouco diferente do que a bula da Provac recomenda. Porque na bula da Provac nós recomendamos assim, André, né? Você faz primeiro o teste do carbapenem-vac, se ele é positivo e você quer saber se é uma metalo, você usa uma nova fita colocando EDTA e o EDTA inibe então a ação da carbapenemase metalo e a fita fica preta, porque realmente não existe, como existe inibição da enzima por causa do EDTA, o imipenem que está na fita não é desdobrado e dá teste negativo, digamos, de negativo no sentido de que a fita fica preta. Agora, vocês no Einstein observaram uma coisa muito inteligente que é a seguinte, né? Vocês têm muita carbapenemase não metalo. Então, vocês estão fazendo no protocolo pouco diferente que eu discuti isso os outros dias com a doutora Marinés e achei muito legal. Vocês fazem primeiro a metalo, ou seja, fazem primeiro a cepa que estão estudando com EDTA. Isso. A cepa for no metalo, ela vai dar positiva, vai ficar branca. Isso. Não precisa fazer o teste da metalo depois, porque você já sabe que em presença de EDTA a fita ficou branca, é porque não é uma metalo. O EDTA não conseguiu inibir a ação da carbapenemase. Isso. Acompanhando a gente no raciocínio. Então, no primeiro teste feito com EDTA, vocês já sabem que se deu positivo, a fita ficou branca, não é uma metalo. Agora, você só faz a metalo se a fita no primeiro teste deu negativa, ou seja, ficou preta. Preta pode ser, então, uma metalo ou uma negativa. Aí você faz agora o teste do carbapenem-vac sem EDTA. Com isto, você veja, poupa fitas. Isso. E você, com isso também, o resultado é mais rápido, porque fazer duas vezes, você faz uma vez. Agora, isto por que acontece? Porque no universo de vocês é muito mais frequente a KPC2 que a metalo. Então, isso mesmo, com certeza. Sempre vai ser KPC2. E a metalo é muito rara. Agora, a gente tem muito pouco NDM, viu, doutor Igor? Muito pouco. Então, se a metalo fosse mais frequente, você faria diferente. Eu só queria fazer esse comentário para aprimorar um pouco, sei lá, a discussão aqui. Mas, em geral, gostei muito e parabéns aos organizadores e parabéns a você pela apresentação, parabéns a Gorete, que, como sempre, está em frente da microbiologia. Obrigada, doutor Igor. Obrigado. Muito obrigada, doutor Igor. Doutor André, a gente tem mais uma perguntinha aqui, que é em relação à detecção de resistência usando o Malditoff. Se, na verdade, a detecção, se pode ser usado o Malditoff para fazer a detecção
de resistências que causam alteração na parede enzimática, todos os tipos de resistência, ou tem alguma limitação? Tá. Então, assim, o mal de Toff, assim, ele está muito bem documentado para alteração para carbapenemase, tá? Então, tanto da Bruker quanto o da Bruker, né, BD ou Beckman, quanto da Biomerrier, eles fazem a detecção de carbapenemase. É possível fazer a detecção de porina, também de outras coisas. Porém, fica mais na pesquisa, tá? Não é tão fácil assim, tá? De você fazer essa detecção. E tem uma coisa nova que saiu recentemente, que foi a detecção de resistência à polimixina, que chama Maldixin, tá? Que aí você vai lá ver o espectro de gordura, né? De lípides na parede. Mas isso, assim, é mais complicado. Assim, na rotina, eu acho mais complicado fazer essas coisas muito diferentes, tá? Mas é possível. Ah, tá joia. Tá joia. Deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta que é da Botali. Ela é uma residente lá do HC. E ela está dizendo o seguinte aqui. Usando métodos bioquímicos, se a reação deu uma cor duvidosa na detecção de carbapenemase, qual seria a atitude a tomar? Tá. Nesse caso, você pode fazer algumas coisas, tá? Eu vou dar algumas opções. Primeiro, você pode liberar que, assim, o teste deu um teste duvidoso ou indeterminado. Tá? Não, nada te impede de liberar isso. Porque realmente isso pode acontecer. Né? Não acontece na imuno de eu ter uma sorologia indeterminada, tá? Mas antes de liberar indeterminado, talvez você possa complementar com outro teste, tá? Então, assim, não conseguiu com o teste, por exemplo, bioquímico, você pode tentar fazer o de inativação enzimática, né? Ou você pode tentar fazer lá o teste descombinado. Então, o que a gente faz na rotina de verdade, assim, eu não libero indeterminado. Eu poderia até liberar, mas eu tento encontrar algumas alternativas, tá? Nos casos dos testes bioquímicos que dão os duvidosos, tá? E aí você pode fazer outros testes, né? Você pode ter 2 testes bioquímicos, né? Para fazer essa detecção, mas que você compre um pouquinho menos de um, ou bioquímico com o CORES, por exemplo. Então, de acordo com a sua realidade, né? Combinar mais de um teste. Tá, joia, maravilha. O Everton fez uma pergunta também relacionada aos testes duvidosos, que o senhor acabou de responder. E... Luciana, posso fazer uma pergunta para... Lógico, doutor André. Ou doutor Igor, fica à vontade, por favor. André, em tua experiência das cepas que são carbapenemase positivas, quantas são delas resistentes à polimixina B? Tá. Não são muitas não, doutor Igor. A gente começou com uma taxa de resistência muito baixa, tá? Agora, assim, na verdade não é que não é muito, né? Na verdade, assim, é uma porcentagem que não passa, assim, de 10%, mas é bastante, tá? Então, assim, principalmente pacientes internados em UTI e tal, a gente vê lá 5% de resistência à polimixina, por exemplo. Corresistência, né? Polimixina com carbapenêmico. É em torno disso, tá? Ok. Obrigado, André. Então, isso dá também uma outra possibilidade terapêutica, né? Nestes casos que são produtores de carbapenemases, também um caminho é o uso da polimixina. Isso. Assim, em geral, né, mas não é tão frequente, né? A gente vê mais em pacientes de UTI, tá, uns 5%, não mais que 10% você vai ver esse perfil. Diferente de algumas instituições. Tem instituições que tem muito mais, tá, doutor Igor? No Einstein, a gente está mais ou menos nessa faixa aí. Muchas gracias, André. Imagina. Eu que agradeço, doutor Igor. Muito bem. Doutor André, temos mais uma pergunta aqui, que é do Carlos Eduardo, lá do DB. Ele está perguntando o seguinte: existem estudos de retorno financeiro ao hospital utilizando testes moleculares randômicos
Você entende que é uma relevância significativa em usar esses testes? Carlos, é assim, ó, que eu vou te responder. Tem alguns hospitais que já fizeram isso, a Mayo Clinic já fez isso, tá? Só que só vale você fazer o teste molecular financeiramente se você vai ter alguém na ponta que faça a adequação na hora, tá? Que é o que a gente chama de stewardship. Não adianta eu fazer o teste molecular e o cara continuar vendo, né? É o que a gente fala, né? A Gorete e a gente se desdobra para tentar fazer o teste rápido para o médico e ele não olhar isso, né? Então, realmente tem estudos moleculares, acho que vale a pena você parte molecular financeiramente, mas você tem que ter ação imediata. Fez o teste molecular, o médico tem que ir lá fazer alguma ação em cima na hora, porque senão você gastou dinheiro à toa. Tá? Então você tem que estar com o hospital muito amarrado. O serviço do médico assistente, do infectologista que vai fazer adequação, da farmácia. Então você tem que ter um programa de stewardship muito bom, porque só vale a pena você gastar com uma coisa mais cara se realmente, né, o médico vai olhar isso. Porque se o médico não for olhar, Carlos, tá? Se a gente fica discutindo assim, entendeu? A gente fica discutindo o método mais rápido, mas se o médico não olhar e não tomar uma ação em cima disso, também não resolve muito. Maravilha, doutor André. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Tássia. Ela diz o seguinte: boa noite, doutor André. Um teste molecular de detecção de resistência à polimixina em conjunto ao teste de carbapenemase seria útil para uma ação clínica mais rápida? Tá. Vamos falar um pouquinho do teste molecular para detecção de resistência à polimixina, tá? Então, assim, o único teste molecular que a gente consegue fazer rápido para detectar resistência à polimixina seria, assim, lá a detecção do MCR1, que é o gene plasmidial que dá resistência à polimixina, tá? Só que, gente, o MCR1, ele não é tão frequente. A gente tem outros mecanismos de resistência à polimixina que são cromossomais, né? Que são aquela adição de fosfetanolamida no lipídio A, outros mecanismos de resistência à Polincleb em não fermentador. Então, assim, se você me falar assim, ó, existe um teste molecular que dê para fazer resistência à polimixina? Existe. Mas, assim, não é um teste prático, porque o único teste que tem, que é o MSR1, ele tem pouca prevalência. Então, ele não vai ter muita importância o teste molecular para polimixina, por conta que a maioria dos isolados, eles vão ter os mecanismos cromossomais, e que para a gente ver a resistência desse mecanismo cromossomais é muito complexa, não é só fazer um PCR, né? Não é muito simples, tá? O que dá para fazer resistência à polimixina, talvez, acho que é o teste da gota, que a Gorete falou, que funciona bem. Alguns agars, né, que são agars de screening para resistência à poli, tá? Deixa eu apresentar vale depois que eu fazer o sorteio. Né, que aí vale a pena esse teste, tá? Óbvio que se tivesse um teste molecular fácil para polimixina seria muito útil, né, junto. Mas infelizmente a gente não tem, tá? Teste molecular rápido, assim, fácil. São complicados esses testes moleculares, tá? Para polimixina. André, o método de recomendado, digamos, a regra de ouro, es usar a microdilución, para calcular a CIM da bactéria polimixina, não é isso? Isso, ainda é só a CIM para polimixina. Isso. André, a última pergunta que te faço, depois te vou deixar já livre. Imagina, doutor Igor, é sempre um prazer aqui, é muito enriquecedor. Temos que fazer uma happy hour depois, né? Mas com certeza. Não agora, depois quando tenhamos a vacina já, né? Em tua experiência, olhando um paciente na UTI, por exemplo, ou olhando um prontuário, você com os antecedentes do tratamento ou da doença de base, você poderia falar, olha, mais provavelmente este paciente tem uma bactéria produtora de carbapenemase, ou é muito difícil adivinhar isso clinicamente? Existe alguma coisa clínica que te faça pensar nesse sentido?
é bem difícil, doutor Igor. O que a gente consegue ver, assim, ó, por exemplo, assim, ó, paciente de terapia intensiva e que está muito tempo internado, né, de prolongação, uma internação muito prolongada, a gente consegue, talvez, suspeitar que esse paciente vai ter uma maior chance de ter uma carbapenemase, tá? Mas só com uma pontuação clínica lá fica difícil fazer essa discriminação, né? Mas assim, talvez isso que eu falei para o senhor, talvez ajude quando eu for fazer, sei lá, um fluxograma para detecção de carbapenemase. Então, com certeza, vai ser muito mais frequente detectar isso no paciente de terapia intensiva ou no paciente que está internado há muito tempo, né? Mas assim, ele tem um valor preditivo positivo é muito baixo, tá? Não vai ser, né? Então, assim, não é muito específico, né? Isso. Ok, legal. Então, não podemos escapar dos testes laboratoriais mesmo, não é isso? Não podemos, doutor Igor, não podemos. Graças a Deus, hein? Não podemos. Tá bom, muito bem. obrigado. Obrigado eu. Vamos lá, doutor André, eu vou apresentar a última pergunta que chegou para a gente aqui no chat e a gente encerra nosso evento, tá? Tá bom. É a Aline Lima, ela fala: boa noite, doutor André. O tratamento com ceftazidima avibactam tem se mostrado eficaz para isolados de KPC? A resistência já tem sido observada para alguns isolados? Então vamos lá. Ela é bem eficaz para tratamento de KPC, principalmente enterobactéria produtora de KPC, né, que é a melhor indicação. E infelizmente a gente já tem isolados resistentes, tá? Então a gente tem alguns isolados resistentes no mundo. No Brasil a gente já tem descrição. Então o Jorge tem algumas cepas, eu tenho algumas cepas, certamente outras pessoas têm cepas de isolados KPC resistentes à ceftazidima avibactam. Qual o mecanismo? Tá? O mecanismo são cepas que têm a KPC3 ou outras KPCs que têm uma mutação dentro do plasmídio. Tá? Essa mutação dentro do plasmídio, que eles chamam de um loop no plasmídio, leva à resistência à ceftazidima avibactam em alguns isolados KPC. Tá? E a gente tem isolados de cepa KPC tipo 30 ou 31, que também pode ter resistência à ceftazidima avibactam, tá? Então a gente consegue visualizar, né, já ter isolados exclusivamente produtores de KPC com resistência aqui no Brasil, tá? Então vocês vão ouvir cada vez mais relato disso, infelizmente. A gente já esperava isso acontecer, porque a bactéria ela é muito mais eficiente do que o ser humano, né? Então, assim, quando a gente lança um antibiótico, já tem bactéria lá produzindo resistência, né? Mas a gente espera que isso aconteça devagar, tá? Porque quanto mais devagar essa disseminação ocorrer, mais tempo o antibiótico tem de sobrevida, tá? E as indústrias farmacêuticas também querem isso, elas não querem que o antibiótico dela seja queimado. Por isso que a gente fazer o uso racional é tão importante em todos os casos, né? Sempre o uso racional é o mais importante, sempre que é o que a gente deve incentivar, tá? A todos que estão assistindo aí é um apelo, incentivar o uso racional de antimicrobiano, tá? Só usar quando a gente tiver um teste de sensibilidade, só usar quando a gente souber o mecanismo, não usar teste de sensibilidade, não usar antimicrobiano a rodo, assim, sem um embasamento por um teste de sensibilidade, sem ter conhecimento disso antes. Tá joia, doutor André. Pessoal, antes de finalizar, chegaram mais algumas perguntas aqui, mas a gente já está ultrapassando um pouquinho do tempo. Então, a gente vai fazer o download do chat e a gente vamos mandar para o doutor André, e aí o doutor André responde para a gente envia para os participantes. Pode ser, doutor André? Claro, claro. Ah, então tá joia. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma noite muito agradável, como sempre falar de microbiologia, né?
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a paciência e a colaboração de vocês, em virtude do nosso problema técnico de sexta-feira. Nós trabalhamos duro aí para estabilizar uma plataforma que não tivesse problema. Gostaria de agradecer a todos da Probac que estão suportando a gente, dando todo o apoio nesse projeto. O Rafael Nobre, que tem participado integralmente desse projeto. E nós hoje, exclusivamente hoje, só hoje, nós vamos fazer o sorteio de uma jarra de anaerobiose. Isso para agradecer a participação de vocês que tiveram com a gente na sexta-feira e voltaram hoje. Então, a gente trouxe aqui para esse site a lista de quem entrou na nossa plataforma e a gente vai fazer um sorteio aqui. Vamos ver. Angélica Santos. Deixa eu ver se eu consigo achar Ela tá aqui. Ela tá online. Ela tá online. O Rafa tá dizendo que ela está online. E vamos ver de onde é a Angélica Santos. É do Rio de Janeiro, é isso mesmo? Eu acho que sim, eu só não sei se eu tô, Angélica. Angélica, só confirma pra gente se é você mesmo do Rio de Janeiro, Angélica Santos. Senão a gente vai sortear outra pessoa. O pessoal tá dizendo que precisa de jarra. Pessoal, liga pro Rafa. Ela não respondeu, fala pra ela pro microfone. Angélica, pode abrir seu microfone. Angélica Santos. Pode ser que a Angélica seja... Oi. Oi, Angélica, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Angélica. Olha só, você foi sorteada e você ganhou a... Oi? Fico muito contente com esse sorteio. Você ganhou a nossa jarra, a jarra de incubação de atmosfera especial da Probac. Amanhã a gente vai fazer um contato telefônico contigo para pegar todos os dados para a gente postar para você. Ah, obrigada, agradeço. Nós que agradecemos e continua com a gente nos eventos online. Com certeza. Muito obrigada, Angélica. Obrigada a vocês. Pessoal, muito obrigada a todos. Eu encerro aqui o nosso evento. Agradeço a participação do Dr. Igor, do Dr. André, de todos que tiveram online. São muitos colegas de mercado e, infelizmente, a gente não consegue mencionar todos, mas fiquem antenados que a Probac vai continuar com os eventos online, quinzenalmente, às quintas-feiras. Acompanhe a gente nas redes sociais, pelo WhatsApp, tá bom? Pessoal, um grande abraço, uma boa noite para vocês e obrigada pela companhia. Obrigado, Luciana. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, doutor Igor, todos da Probac aí. Rafael. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, doutor André. Obrigada, doutor André. Obrigado, Luciano. Obrigado, Rafa. Obrigada, doutor Igor. Um grande abraço. Para vocês também. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.